Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo Abusivo. Meu nome é Silvina Rios, eu sou advogada brasileira morando nos Estados Unidos e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu só tinha ouvido falar em novela e nunca pensei que fosse algo tão forte, tão presente no nosso meio. Hoje o tema é tráfico humano. E para falar sobre o tráfico humano, eu trouxe uma especialista no assunto, a Carla Cobra. Ela é psicóloga há mais de 14 anos e ela está aqui nos Estados Unidos. Ela trabalha para uma agência não governamental, Human Trafficking for Lorain County. Tá correto, Carla? Lorain County, yeah. Lorain County, em Ohio, certo? Uhum. Então, a Carla ela faz parte do corpo diretor dessa organização que ajuda vítimas do tráfico humano. Então, hoje nós vamos dissecar um pouco sobre esse tema, que é o terceiro negócio ilegal mais rentável do mundo. Eu, a essa altura do campeonato, não fazia ideia disso. Só perde para o tráfico de drogas, o tráfico de armas e em pleno século XXI, nós temos ainda o tráfico humano. Mas antes de entrar no tema, roda a nossa vinheta. Carla, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua colaboração, seja bem-vinda. E com você a palavra. O que é o tráfico humano? As pessoas são levadas, não é um sequestro. Poucas vezes as pessoas têm violência. Então, elas são manipuladas, elas são levadas a acreditar num sonho de uma vida melhor, de ajudar a família, de morar no exterior, ou, enfim, ter um emprego maravilhoso. Então, elas são pessoas, normalmente, são pessoas mais vulneráveis e são pessoas que estão mais dispostas, isso. Sim. Tá precisando muito de um emprego, tá? Uhum. Alguém na família que você precisa pagar a conta, você precisa ajudar, ou mesmo a sua família, ou ainda mais agora no Brasil, né, com essa crise toda econômica que a gente está vivendo, a gente tem sempre o sonho de conseguir um emprego melhor. Então, isso acontece, pode ser por internet, um trabalho que apareceu na internet. Então, a pessoa vai lá... Agências de modelo, agências de recrutamento. Recrutamento para trabalho, recrutamento de modelo feminino, de criança. Então, criança é muito afetada, crianças são levadas, porque às vezes assim, a gente está pagando uma conta no mercado, e a criança está do seu lado, e você não está prestando atenção. Né? E aí a criança é levada. E isso é questão de segundos, e ninguém vê. Né? A gente fala, minha mãe me ensinou a não acertar a bala de estranho. De estranho, Mas aceita. Mostra uma Barbie, mostra uma Frozen, as crianças vão. Então... Até porque pelos nossos estudos, né, Carla, antes da gente fazer, antes da gente começar a gravação, é claro que a gente faz uma preparação de pauta, a gente sabe que uma das características desses recrutadores é exatamente a questão do envolvimento, da sedução, da manipulação. E um dado que... muito carismáticas. Exatamente, um dado que eu fiquei realmente muito surpresa é de saber que esse recrutamento ele se dá por conhecidos, né? Ou conhecidos de conhecidos. Então, assim, eles se aproveitam da condição das pessoas, de fragilidade, de vulnerabilidade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela familiar, seja também aproveitando esses países com mais problemas políticos, financeiros, exatamente, onde as pessoas vão buscar uma vida melhor. Então, tem todo um enredamento ali da pessoa. E, claro, ela se dá de maneira sutil, em alguns casos, né, a pessoa envolvida é literalmente enganada, mas ela também se dá por meio de coação também, né? A pessoa é coagida, é obrigada, que é o caso desses países árabes ou dos asiáticos também, que acontece muito. Isso, eu estava lendo que na fronteira Brasil com Venezuela, o Brasil tem muito traficante de gente, né? Então, essa época da Venezuela que estava muito ruim, continua ruim, eles trazem as pessoas para o Brasil para trabalhar com o sonho de uma vida melhor,
e fazem de escravo de trabalho. Você já me deu um gancho para a próxima pergunta que eu ia te fazer, realmente. Quais são as finalidades do tráfico humano? Né? Para que eles traficam pessoas? Hoje, inclusive, tem 3 nomes que você pode falar, né? Tráfico humano, tráfico de gente ou slavery, trabalho escravo, né? Então, essas pessoas servem para trabalho escravo. Você pega um trabalhador, ou geralmente no Brasil, para a área rural, para a área você pega aquelas pessoas mais pobres, mais inocentes e leva para São Paulo da vida, para uma indústria e paga pouquíssimo para aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que está sendo traficada, escravizada, né? Então tem o tráfico interno, nacional, e tem o tráfico externo, que é o internacional. Então, assim, em todos os lugares, dependendo do tipo de pessoa, então elas podem ser traficadas para trabalho escravo, para casamento forçado, infantil, casamento forçado, trabalho sexual, prostituição, essas coisas. E muitas vezes também, isso é muito triste, mas para tirar órgãos. Nossa. Para tirar órgãos. E tem, inclusive, eu estava lendo uma matéria, tem que pesquisar melhor sobre isso, porque me chocou bastante, que eles usam crianças pequenas, bebês, eles assustam os bebês e as crianças, e quando elas estão completamente apavoradas, com muita adrenalina, eles matam essas crianças. E eles tiram do sangue uma substância chamada adrenocromo. Então, isso vai servir, é muito caro no comércio, é o ouro de hoje. Vai servir para produtos anti-age. Até o Botox da gente tem isso. Produtos de rejuvenescimento, Jesus amado. Esses que a gente usa para tirar as rugas e etc, para parecer mais jovem. Olha isso. Sangue não, mas eles tiram essa substância, né? Não é do sangue, eles tiram a substância do sangue de crianças que estão em extremo sofrimento, em extremo, com adrenalina assim, no auge. São torturadas, São torturadas, são crianças torturadas. É demoníaco mesmo. Se você for olhar, tem muita coisa que a gente não sabe. E é importante também, Silvina, a gente pensar o seguinte: não é porque você tem educação, não é porque você é de um meio bom, de uma família boa, uma família com estrutura, que você tem mestrado, pós-graduação, ou tem vários estudos, é viajada, isso não te protege de nada. Porque o traficante está dentro da sua família, ou ele está no seu bairro, ou ele é um amigo de séculos. Eu vi um caso de uma moça que foi traficada por seu melhor amigo de infância, e ela foi traficada por ele para sexo. Então, assim, a gente tem... É horrível isso, mas a gente tem que ficar atento, todo mundo. O que está acontecendo? Ficar alerta, na verdade. Ficar alerta. Cuidado com essas propostas de mudanças de vida, né? Onde promete muito o céu, né? O paraíso, vai dar tudo certo, você vai ser milionária, vai mudar a sua vida. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de oferta, né? Tem que desconfiar. Filho vai ter uma carreira de modelo e vai ganhar dinheiro e vai ser super isso, super aquilo. E, na verdade, ele vai, inclusive, te levar, te envolver nisso, e leva você e a criança. Né? Os 71%, isso. 71% das pessoas traficadas são de mulheres e crianças. Então, assim, o resto é de homem e menino. Então, essas mulheres vão para trabalho sexual. Os homens e as meninas também. Eu também li que no Brasil essa troca transgênero, essas pessoas também são iludidas. Eu vou te ajudar
a fazer A operação, a operação, cirurgia. eu tenho um valor mais baixo e no final a pessoa não tem como pagar, e aí ela vira escravo da pessoa. E essas pessoas sempre ficam, por que essas pessoas na hora que estão embarcando ou na hora que estão, não gritam, não falam nada? É por isso que é um crime escondido. As pessoas ficam com muito medo de dizer que estão sendo escravizadas. Tem a barreira da língua, se você se está em outro país. Eu estava vendo que brasileiro, por exemplo, tem muito brasileiro sendo traficado para a China e Europa Oriental. A gente não tem essa cultura de falar a língua deles. Então a gente fica com medo. Eles colocam na cabeça das pessoas que ela faz parte da máfia, ela faz parte do mal. Que ela está cometendo um crime, que se ela falar, ela também vai ser... Ela vai ser presa, que vai buscar a família, que vai matar a família, que vai pegar o filho, que vai acontecer, entendeu? Então as pessoas ficam com muito medo. Muito medo de falarem no aeroporto. Ou eu estava vendo que só 0,4% das pessoas são identificadas. 0,4% global são identificadas. Então, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eles sabem fazer. Deixa eu te perguntar. Trabalhando nessa organização, você poderia dizer quais os países que são mais consumidores e quais os países que mais são fornecedores da mão de obra escrava? Sim, quando eu vim morar aqui, foi uma coisa que nem você está dizendo, né? Uma coisa que a gente sempre ouve, sabe que existe, mas a gente no Brasil não presta muita atenção, né? E aqui eu cheguei e eu vi que isso é muito comum, que aparece em todo canto. E eu passei a estudar mais, a ficar preocupada com psicologia. Eu tenho uma filha, então assim, onde é que a gente vai? Como é que vai fazer? Que região que eu estou morando? Isso é bom ou isso é ruim? Então, assim, fiquei muito chocada, porque o maior que exporta e que importa é os Estados Unidos. Nossa. Aqui a gente tem... Aí eu fiz só para dar em números, né, para vocês, eu fiz uma pesquisa e achei alguns resultados como é que é o nome? Esqueci. Nações Unidas, que falam o seguinte, para nível global. Então, foi o que eu falei primeiro, 0,4% são identificados, o lucro é de 150 bilhões por ano. De dólares, né? De dólares, sendo que 99 bilhões são para exploração sexual. Então, é muita coisa. 50 mil pessoas na Europa. Então, a Europa também é um grande mercado. E traficante, principalmente a Europa Ocidental. E 51% do tráfico é de criança. Então, a gente tem muita criança traficada, a gente tem muita criança desaparecida. Eu estava vendo que a gente aqui nos Estados Unidos tem 460 crianças desaparecidas. Então, assim, desaparecido, você não sabe se foi traficado, se sequestrado, se foi morto, qual foi a finalidade. Mas mesmo se tratando daquilo que eu falei das crianças que tiram sangue, matam e tiram sangue, isso é considerado como tráfico, porque você levou essa pessoa e tirou a vida, né? Eu estava vendo aqui na minha cola também, a gente estuda para poder falar sobre o assunto, né? E eu fiquei impressionada com a quantidade de rotas de tráfico humano que tem no Brasil. No Brasil tem 241 rotas de tráfico nacional e internacional para exploração, principalmente de mulheres, né, com a finalidade da exploração sexual e prostituição. E onde está a maior fonte, o maior número, é Norte e Nordeste. Eu fiquei impressionada, o número de rotas. Quer dizer, no Norte tem 76 rotas, e Nordeste tem 69, Sudeste tem 35, Centro-Oeste
tem 33, no Sul tem 28. Ou seja, onde está também, onde mais se trafica, né, onde mais se exporta as mulheres, são exatamente nos locais mais pobres do Brasil, Norte e Nordeste. Somando os dois, daria 87% onde sai mais o tráfico humano brasileiro, do Brasil. Deixa eu ver. Essa fonte aqui, só para dizer para vocês da onde que eu peguei, né? É politize.com e .br, é um site que fez todo um estudo, toda uma reportagem, toda uma matéria sobre a questão do tráfico humano no Brasil e também fora. É chocante, gente, assim. A gente ouviu falar uma vez, eu lembro que é um assunto pouco comentado, é um assunto que sai pouco na mídia. Eu realmente não sei porquê. Teve uma novela, né, um tempo atrás, quando eu ainda estava no Brasil, não sei ainda agora, que falou um pouco sobre isso, mas quando a gente vai estudar, quando a gente se aprofunda, a gente vê que a dimensão é muito maior e eu não entendo realmente por que um crime tão bárbaro ainda se trafica humano, ainda se escraviza gente, não se divulga, não se fala, não se defende. E ainda mais continua a questão do machismo aí estrutural, porque quem são os maiores traficados? Qual é o maior número de mulheres? Mulheres indefesas, mulheres fragilizadas. Então, mais uma vez, a questão do machismo, né, estrutural, exatamente enraizado na questão. Os mais frágeis é a mulher e as crianças escravizadas. É lamentável, é lamentável. Carla, para alertar, como é que a gente pode ficar atento? A gente que tem filhos, que tem sobrinhos, que tem sobrinhas, que tem filhas, das pessoas ao nosso redor, como é que a gente pode ficar antenado para evitar esse tipo de coisa? Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, não deixar as crianças sozinhas, preste assim, vai contratar uma babá, tem que saber de onde ela vem, ou se um amigo te chama, posso levar seu filho para sair? É muito difícil falar isso, porque assim, são pessoas muito próximas, né? Que eu conheço, assim, amigos íntimos de uma vida que acabam levando a mulher de alguém ou a criança de alguém e desaparece. Então, assim, vamos viajar? Vamos fazer alguma coisa? Posso dar um presente de 15 anos para sua filha? E a gente vai para Nova York, e aí muda todo o trajeto, entendeu? Uhum. Ou esconde a criança, ou mesmo a mulher e o homem mesmo. Então, é por isso que tem muito pouco agressão, violência. Porque é na palavra, é convencendo, é mostrando que pode ter uma vida melhor, mostrando que... E isso vem de gente de perto, gente que está ao redor da gente. A maioria de gente que está ao redor da gente, um vizinho, ou alguém que mora no bairro, ou é do seu trabalho, e elas são pessoas extremamente carismáticas, manipuladoras, sedutoras, envolventes. Né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso. Acredita que você confia. Para as meninas que moram em comunidades, né, no Brasil, ao redor em todo o Brasil, muito cuidado com essas pessoas, esses supostos olheiros de agência que chegam para dizer, nossa, você é linda, a gente tem um trabalho para você, vou te levar para a Europa, vou te levar para os Estados Unidos. Cuidado com essas propostas, a gente não está dizendo aqui que 100% é falsa, não é isso, mas a questão é cuidado com as propostas de emprego fácil, de mudança de vida fácil. Leia contrato, nunca assine um documento sem ler, gente. Por favor, isso é extremamente importante, porque nesses contratos, as letras pequenas, se você não sabe, procure ajuda de um advogado, de um órgão jurídico, da Defensoria Pública, mas jamais
assine um contrato em uma agência de um olheiro. Ah, mas foi o meu amigo, amigo da minha amiga. Cuidado com esse tipo de coisa, porque é exatamente aí onde mora o perigo. Cuidado também, uma das coisas assim, para quem você fornece a cópia dos seus documentos de passaporte, de identidade, de CPF, da sua documentação. A sua documentação é sua, não entregue na mão de ninguém. É dormir e acordar com ela colada do seu lado, porque é onde, mais uma vez, se você vai para uma viagem internacional e você fica sem seu passaporte, isso aí é um problema terrível para você se sair, porque é a maneira como você pode sair do país ou procurar ajuda tendo uma identificação e é o seu passaporte. Então, sempre saiba o endereço de destino para onde você está indo, peça fotos, procure no Google Maps, faça pesquisa, telefone, sabe? Procure pessoas que já viram, veja aqui fala reviews, né? Comentários daquela agência, assim, certifique-se de todas as esferas, porque todo cuidado é pouco. Eu tenho uma amiga, ela está sempre me assistindo, ela sabe quem eu estou falando, minha amiga lá da Bahia, de Salvador, que ela tem uma filha linda que já está viajando o mundo como modelo, um orgulho também, que eu vi pequenininha, mas ela tem um respaldo muito grande, ela faz parte de agências conhecidas, de confiança, então é isso que você tem que ficar atenta. Essas agências e para onde você está indo, se olheiro que veio até você um órgão de confiança, é renomado, entre no site, nas redes sociais, nos comentários, vasculhe tudo, leia o contrato antes de assinar, não dê seus documentos na mão de ninguém, sim, desconfie sempre, e desses os mais simpáticos é que você tem que ter mais desconfiança. Ficar atento mesmo, a não deixar essas possibilidades acontecerem, elas acontecem. É muito ruim, a gente não acredita, mas acontecem. Depois que eu vim para cá, eu comecei a ouvir, eu comecei a pesquisar dentro da ONG que eu trabalho. Nossa, são cada caso, assim, que você fica... É triste, é muito triste. Impressionado. Então, a gente tem que ficar atento. Eu vou colocar, pessoal, daqui no próprio vídeo, o mapa do tráfico dos Estados Unidos, que vocês vão ficar assim completamente surpresos e chocados. É algo que a gente não imaginava. Então são coisas que a gente tem que ter o feeling, sabe? O sexto sentido, usar. Se colocar numa situação em que você vai estar completamente vulnerável, dependente, não. Diga não, saia, corra. O green card muito fácil, você fica de olho, ou um passaporte europeu, fica de olho porque tem coisa atrás. Esses documentos são muito difíceis. Você conseguir um visto, ou você conseguir uma nacionalidade, isso é muito difícil. Então, assim, se estão oferecendo com alguma facilidade, desconfia. Eu estava vendo aqui os números também para complementar, Carla. É um negócio, como você já falou, deixa eu pegar aqui a cola, um negócio multibilionário, mais de 25 milhões de pessoas escravizadas ao redor do mundo e mais, como você já havia mencionado, mais de 800 mil crianças desaparecem nos Estados Unidos a cada ano e que pode estar sendo envolvido para a questão da pornografia infantil ou pedofilia. Né? A pornografia infantil aqui nos Estados Unidos é uma doença. É triste. Só assim, a gente vive num mundo muito doido e a gente tem que tomar cuidado, tem que se proteger, prestar atenção e prestar atenção também em quem a gente está confiando, em quem a gente está entregando a nossa vida, em quem a gente está entregando o nosso filho. Pensa, assim, mesmo se é o amor da sua vida, eu super confio naquela pessoa, uma pessoa super boa, cara, pensa, analisa e vê se é isso, principalmente se tiver que mudar de país. Sim. For uma pessoa estrangeira, que você vai para o país da pessoa, seja homem ou mulher, que você vá para o país da pessoa. Né? Então, pegue todos os contatos, faça pesquisa no Google Maps, né? Faz tudo isso. É muito triste. E, então, para concluir, pessoal, aí no Brasil
Se você souber de alguém que, né, passa por isso, passou por isso, ou desconfia de alguém que está na comunidade ou que está vindo para recrutamento, etc. e tal, se vocês acham alguma atividade suspeita, o número para denúncia é o Disque 100 ou o 180. E aí você pode denunciar também. É isso, Carla. Muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. Eu acho que foi um tema, né, muito interessante, muito chocante pela gravidade e o quanto é comum e a gente não tinha noção disso. E é esse o nosso papel aqui, é essa a missão do canal Mundo Abusivo, trazer informação, né, como forma de transformação e alerta para a sociedade, exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, curta, comente, compartilhe. Se você testemunhou ou sabe de alguma coisa, denuncie, Disque 100 ou 180. Deixe seus comentários, sugiram temas, que o canal está aqui para vocês, para fornecer informação para vocês. Conhecimento é escudo, conhecimento é arma de ataque. Até a próxima, pessoal. Obrigada.